Olá pessoal, chegou a hora de dar aquela conversada do dia, né? Mais uma edição aqui de 30 em 30, tá? Aquela meia hora diária que eu tiro para conversar com você sobre algum tema que aparece, né? E hoje um dos temas que surgiu aí das minhas mentorias de ontem, de hoje, foi falar sobre finanças, né? E mais especificamente, o que falar sobre finanças, né? Que é importante a gente ter um controle financeiro, saber como usar tudo que a gente dispõe de recurso nesse final do ano, isso é maravilhoso. Agora, o que a gente tem que lembrar nessa hora, assim, que a gente está aqui bem no final do ano, bastante movimento, muito cliente chegando na nossa base, né? Salão lotado, agenda lotada. Mas o que é importante lembrar aqui quando a gente está falando de finanças, de como utilizar isso? Em primeiro lugar é lembrar que o salão está cheio, o movimento está forte, o caixa começa a respirar. E é justamente nessa hora que muita gente erra, que confunde ganhar bem com saber administrar bem. Isso que acontece muito com as pessoas que ganham assim, que são autônomos, né? Que trabalham no dia a dia. E hoje eu quero falar sobre o lado estratégico desse dinheiro que vai entrar aqui. Como aproveitar essa fase boa para construir uma base sólida para o próximo ano. Então é importante a gente saber que a gente não fica bem, né, com caixa, não fica bom com o que entra. Na verdade, o caixa fica bom com o que não sai, né? É importante lembrar que uma máxima do mundo das finanças é você não fica rico com o que ganha, você fica rico com o que não gasta. E porque faturar algo é ótimo, mas só faz sentido se isso gerar estabilidade, liberdade, crescimento. São elementos que a gente tem que ter para poder lidar com o que está entrando no salão. Então vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Ontem eu tive algumas mentorias e hoje também, onde a gente tocou muito nesse assunto, a gente avançou nessa seara de ter bastante dinheiro no caixa, mas saber administrar muito bem ele. E aí tem que tomar cuidado, porque é uma época de muita correria, muito estresse. Vem muito aquela frase que eu acho muito perigosa, que é uma frase que a gente usa, que é eu mereço. Né? Eu trabalho muito, eu mereço. Eu me dedico muito, eu mereço. O eu mereço, ele é muito perigoso, porque o eu mereço, ele destrava uma porta e faz com que a gente acabe gastando, muitas vezes até o que a gente não tem, só pelo fato de achar que merece. Merece porque está cansado, porque está fazendo o que tinha que fazer, porque está se dedicando. Mas é importante lembrar que pequenos merecimentos, pequenos prazeres afastam um grande objetivo que você possa ter ali na frente. Então vamos falar um pouquinho da ilusão, né? Começando aqui pela ilusão do agora tá tudo certo, né? A entrada de dinheiro extra dá uma falsa sensação de segurança. É uma época de agendas muito cheias e a gente começa a criar um histórico na cabeça que é sempre assim e para sempre vai ser assim. E aí que começa o perigo, né? Então essa entrada de dinheiro extra ela acaba sendo muito ilusória às vezes, é muito perigosa. Você olha para o caixa e pensa, agora vai, tá tudo cheio, tem muita gente, aí vem o erro, que é o quê? Gastar como se o ritmo fosse durar para sempre. A gente esquece que é uma época atípica de movimento. E começa a construir uma ideia na cabeça de que é sempre assim, né? Então é aí que começa a construção do erro. Então essa entrada de dinheiro extra ela acaba dando uma falsa sensação de segurança. O problema é que o mercado da beleza ele é cíclico, né? Ele é sazonal. O movimento de dezembro não é igual de janeiro. O movimento de novembro não é igual de dezembro. O movimento de agosto não é igual de setembro. Então a gente tem que lembrar que são ciclos. Eu vejo muitas vezes em alguma das sessões de mentoria que a gente começa a falar sobre finanças e eu começo a ajudar os meus clientes a projetar o que ele quer fazer para o próximo ano ou como é que vai ser a meta dele do próximo mês. E eu percebo muito que as pessoas não sabem nem o que comparar com o que. Se você está comparando, vamos supor agora, a gente está no mês de novembro. Hoje é dia 4 de novembro, né? Não sei em que momento você está vendo esse episódio aí, mas hoje é dia 4 de novembro. Acontece muito de que quando eu vou falar de finanças com um cliente meu, ele quer comparar o novembro com o mês de outubro, para gerar o crescimento, para pensar no crescimento que ele vai ter nesse mês. Quando na verdade não é assim que a gente analisa. Como o mercado da beleza é muito sazonal, a gente tem que comparar laranja com laranja, maçã com maçã. Ou seja, eu vou comparar outubro de 25 com outubro de 24.
eu vou comparar novembro de 25 com novembro de 24. Eu não vou construir a minha meta de novembro de 25 baseado em outubro de 25, porque não faz sentido. O ciclo dos clientes ele é diferente de outubro para novembro, e vai ser diferente de dezembro, e vai ser diferente de janeiro. Então nessa hora eu tenho que ter uma consciência de que eu vou fazendo o comparativo com o ano anterior. Eu criei uma base, eu comparo com o ano anterior e eu faço crescimento do ano anterior. Que é o que a gente pensa, quanto que eu quero crescer em 25? Eu olho para 24, eu projeto quanto que eu quero crescer em 25 e automaticamente eu vou fazendo esse comparativo. Então é muito importante lembrar que a sazonalidade do final do ano, ela não me permite pensar que vai ser, todos os meses vão ser assim. Eu tenho que ajustar o meu foco nessa hora e lembrar que novembro eu vou ter um volume muito alto de atendimentos. Dezembro eu vou ter um volume muito alto de atendimentos, mas eu tenho que me preparar, por exemplo, para janeiro, porque janeiro provavelmente não vai ser igual o atendimento que eu estou tendo agora. Então a gestão inteligente começa quando você entende que os picos precisam sustentar também os vales. O que é isso? Eu tenho picos de atendimento, que o atendimento vai lá em cima, mas eu também tenho o vale, que é aquele mês que o atendimento vai lá embaixo. E o que eu tenho que fazer? Na média, o pico tem que sustentar muitas vezes o vale. O mês que é muito alto, ele acaba equilibrando aquele mês que é muito baixo. Então eu tenho que fazer esse ajuste na hora que eu estou construindo uma gestão estratégica, uma gestão inteligente dos recursos que vão entrar. Lembrar dos meses que não são tão fortes e usar os meses que são mais fortes para isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma sazonalidade diferente de quem trabalha no salão. O que acontece comigo? Novembro e dezembro as pessoas elas têm muito atendimento. Comigo ao contrário. Como eu atendo salões de beleza, o que acontece em novembro e dezembro? Eu tenho pouquíssimos atendimentos, porque os clientes eles estão muito ocupados atendendo o consumidor final. Eu tenho que sempre nessa época me preparar, porque eu sei que eu vou ter menos clientes para atender. Quando que tem a retomada, que eu começo a ter muito mais cliente na minha base? Lá em janeiro. Porque aí vocês, profissionais, voltam, né? Vocês voltam daquele período de férias e vocês começam a pensar o ano. Começam a pensar o ano e muitas vezes vêm em busca de um auxílio para poder organizar a casa, para poder treinar a equipe, para consolidar o ano de 2026 e buscam a minha ajuda. Então eu tenho que entender a sazonalidade do negócio e não ficar iludido com aquele volume de faturamento que entra, que pode me dar a falsa sensação de que todos os meses são iguais. E eles não são. Eles têm uma sazonalidade que é muito claro, muito fácil da gente identificar. Passando dessa parte, eu tenho que começar a trabalhar o quê? O meu mindset financeiro. Infelizmente, a gente não tem no Brasil uma cultura de desenvolver as crianças, desenvolver as pessoas na área financeira. A gente não tem isso. A gente não tem empreendedorismo nas escolas, a gente não tem educação financeira nas escolas, é muito raro ter isso. E aí o que acontece? A gente acaba indo para o mercado com um mindset financeiro muito desequilibrado. Eu preciso saber o que eu tenho que mudar de verdade. E às vezes são mudar crenças limitantes que a gente trouxe de uma infância, de um desenvolvimento familiar que não nos deu base para entender o jogo do dinheiro e não nos preparou para esse momento tão difícil que é o momento de lidar com o dinheiro. Aqui, nessa hora, eu tenho que quebrar crenças e padrões nocivos que eu trago comigo. Eu, Leandro, por exemplo, venho de uma família muito humilde. E lá eu cresci com aquela sensação de que ter dinheiro era errado. Que o normal era a gente trabalhar sempre naquela escassez, naquela dificuldade, porque vinha de uma infância mais sofrida, de umas coisas assim. Nunca tive problema de passar fome, essas coisas assim, mas sempre foi o recurso muito escasso. Tudo muito apertado. Então tu começa a montar crenças limitantes que esse é o normal, tu não pode ter dinheiro, tu vai sempre passar trabalho, tu não sabe lidar com o dinheiro, não sabe investir, não sabe cuidar. E aí quando o dinheiro entra, e é super difícil ser autônomo, por quê? Porque o dinheiro entra todo dia, tu tem que ter um controle muito grande nisso. Muitas pessoas só conseguem controlar o dinheiro quando elas têm um volume de dinheiro que entra no momento X, ou seja, paga quinzenal ou paga mensal, que aí a pessoa consegue se organizar. Para quem recebe todo dia, muitas vezes acaba sendo mais difícil, porque o dinheiro está entrando toda hora,
e às vezes eu não consigo nem controlar. Então, vamos começar a falar sobre essa quebra de paradigma, né? Quebra de crenças e padrões que não fazem bem pra gente. Ganhar muito não significa estar bem financeiramente. Essa é a primeira coisa. Tem muita gente que se ilude com o número final, se ilude com aquele volume que entra e às vezes não faz conta. Hoje mesmo eu estava numa mentoria de um salão que eu faço e o salão ele faturou a mesma coisa que o ano passado. Ele teve 3 vezes a lucratividade do ano passado. O que acontece? Vamos supor, o salão faturou 100 mil. Ano passado sobrou 10, esse ano está sobrando 30. Esse cara até é surpreso, mas como que isso está acontecendo? Aí a gente foi pesquisar, foi olhar e o que tinha? Tinha ajuste aqui, ajuste ali, sobrou mais, sobrou aqui, sobrou lá. Então o salão teve crescimento e, acima de tudo, teve mais lucratividade. Não importa o número final que tu faça em termos de faturamento, o que importa, na verdade, é a tua lucratividade, quanto fica. Tem profissional que fatura alto, mas vive endividado, né? Fatura 100 mil, mas gasta 110. Porque o problema não é o quanto entra, o problema é o quanto sai. E aí é a grande dificuldade da maioria desses profissionais, a maioria das pessoas que todo dia vai entrando dinheiro e que às vezes muda o padrão de vida muito rápido. Tem uma coisa que é curiosa, né? Estudos sobre finanças, eles indicam, tem um forte indício que conforme tu ganha mais, tu ajusta a tua vida para aquele novo nível que tu ganha. E automaticamente continua não sobrando nada. Tu vai ajustando a tua vida, né, de acordo com o volume de dinheiro que entra. E quando tu vai ver no resultado final, tu ganhava 10 e tu ganha 100 e continua não sobrando nada. Porque tu te adequou àquele novo patamar, aquele dinheiro que está entrando ali e que muitas vezes está sobrando menos, inclusive, do que sobrava antes. Então é importante lembrar nessa hora que o problema não é quanto entra, o problema é quanto sai. Você tem que ganhar mais e gastar menos. Essa época é uma época para se ganhar mais. Mas o que eu tenho que fazer? Continuar mantendo o meu padrão para gastar menos e sobrar mais. Porque eu sei que ali na frente eu vou ter um mês que vai ser muito mais difícil de se trabalhar. Então essa é uma coisa importantíssima de lembrar. Segundo é parar de associar dinheiro com culpa ou medo. Dinheiro é ferramenta, ela não é um vilão, né? O dinheiro não é um vilão, ele é uma ferramenta. Até eu ouvi essa semana do Flávio Augusto uma coisa que eu achei bem interessante. O Flávio Augusto falou que dinheiro ele não te dá felicidade, ele compra facilidades. Felicidade são momentos felizes que tu tem sobre determinadas coisas e às vezes sem investir dinheiro nenhum. Agora, o que o dinheiro faz? Ele te abre possibilidades de facilidades, né? Ele te traz facilidades para a tua vida. Então isso que o dinheiro faz. E ele não é um vilão, ele é uma ferramenta para te viver. Quando você entende isso, tu começa a fazer escolhas mais conscientes. Às vezes uma crença limitante que a gente tem, que acumular dinheiro é um sinal de que tu não é uma boa pessoa. E isso foi introjetado na nossa cabeça. A gente vê muito isso, a gente via isso em novela, a gente via isso em filme, que quem tinha dinheiro era mal. Quem tem dinheiro é mal. Até hoje ainda tem um pouco dessa cultura assim de quem tem dinheiro, quem acumula riqueza é uma pessoa do mal. Quando na verdade o dinheiro é ferramenta. Mal é quem faz maldade, não quem guarda dinheiro para cuidar da família, essas coisas assim. E é importante ter claro que existem 2 conceitos que são bem diferentes, tá? Uma coisa é tu ser uma pessoa gananciosa. A pessoa gananciosa, ela quer mais de qualquer jeito. Ela não se importa com ninguém, ela quer muito mais para ela, independente se a outra pessoa vai se dar mal. O que tu não pode ser? É ganancioso. O que você tem que ser? Ambicioso. Ambição vem de ambiação, ou seja, 2 ações. É querer mais. Ser uma pessoa ambiciosa é querer ter mais, conseguir mais. Isso não significa que tu é uma pessoa ruim. Uma pessoa gananciosa é ruim. Ela quer tudo de qualquer jeito, independente de quem ela vai afetar. Uma pessoa ambiciosa, ela quer mais, mas do jeito ético, do jeito correto e respeitando as outras pessoas que circundam o seu meio. Então olha como é bom a gente alinhar conceito e entender a diferença de uma coisa e da outra.
entender o papel que você tem como gestor e não só como profissional técnico, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. Cada um de vocês aí do outro lado, tendo ou não salão, vocês são um CNPJ. Vocês são uma empresa que produz, que fatura, que faz dinheiro e que, acima de tudo, tem que se enxergar como empresa. Tem que cuidar das suas métricas de produtividade, olhar tudo que você faz de forma profissional e não de uma forma amadora. Então você pode ser um artista incrível, pode ser uma pessoa assim que tem uma arte maravilhosa, mas se não souber se gerenciar, o sucesso não se sustenta, porque tu vai ficar repetindo o que tu faz, mas tu não vai conseguir acumular aquilo que tu precisa, tu não vai se consolidar no mercado como autoridade, sempre vai ter dificuldade de ter esse posicionamento mais claro. Então é importante lembrar, ser um profissional talentoso, ser um artista incrível, é muito importante na profissão que a gente, né, que vocês decidiram. Eu também fui cabeleireiro, né, agora que não estou atuando mais, mas quando a gente decide fazer isso, a gente está muito alicerçado em cima da técnica. Ser bom tecnicamente, ser um artista muito bom, mas acima de tudo, se eu não for um bom gestor, se eu não souber gerenciar o meu negócio, o sucesso não vai se sustentar. O que entrar vai sair. E eu vou acabar tendo muita dificuldade lá na frente. A profissão de cabeleireiro é muito desgastante, né? Muitas horas de pé, a gente fica muito cansado, trabalha 12, 14, 15 horas o dia inteiro de pé. Eu até hoje, quando eu vou na academia, o pessoal, o meu instrutor lá, ele fala que eu tenho os tendões encurtados. Por quê? Muitas horas de pé, pouca prática de exercício, uma época que eu não dava bola para isso, eu só trabalhava, foram 5 anos só trabalhando 14, 15 horas por dia. Depois, como educador, também não tomei muito cuidado. Fui cuidar disso muito tempo depois, quando eu entendi que tu precisa ter o teu corpo bem forte para poder performar bem. E isso só veio com o tempo. Agora, você tem que sempre lembrar que, acima de tudo, você é uma empresa. E uma empresa, ela tem que funcionar cuidando de todas as áreas, principalmente da autogestão. Não é responsabilidade do salão a sua performance como profissional. Não é essa a responsabilidade é sua e não do salão. Tem que pensar também, uma das coisas importantes aqui é se hidratar, né? Logicamente, tomar bastante água. Mas o que é importante lembrar aqui? Evitar imediatismo. A euforia do momento faz muita gente gastar sem pensar. Dinheiro está entrando, a pessoa ela é imediatista, o dinheiro entra e ela gasta. E recebendo todo dia, isso é mais perigoso ainda. Ainda bem que hoje muitos salões eles pagam ou por semana ou por quinzena, né? Mas tu ter dinheiro com essa facilidade, para quem não sabe se controlar, que é muito imediatista, acaba indo pelo buraco. Então assim, ó, com itens supérfluos, festas, viagens, parcelamentos, tomem cuidado com essas questões, porque isso pode atrapalhar vocês no desenvolvimento das finanças. Não é um bom momento agora para gastar sem se controlar. Tem que lembrar que este é um momento para fazer acúmulo, para acumular o máximo que vocês puderem, para que estrategicamente vocês vão depois tirar os seus dias de férias, fazer uma pausa, comprar aquilo que realmente vai fazer diferença na vida de vocês. Lembrem-se, pequenos prazeres afastam grandes objetivos. Né? É aquela cervejinha, é aquele lanche que eu peço hoje que eu poderia pegar e ter feito uma marmita. A falta de organização, ela pode mandar pelo ralo tudo que vocês estão cuidando estão construindo financeiramente. Agora vamos pensar em algumas estratégias e algumas dicas que eu quero dar para vocês para esse momento. Algumas ações diretas assim para organizar melhor as finanças. Primeiro assim, cria uma meta de reserva, né? O que é uma meta de reserva? É um dinheiro que tu vai separar ali para ter em algum local aquilo, a tua mão ali, para conseguir avançar naquilo e ganhar um pouco mais e automaticamente separar para no momento que tu precise, tu tem essa reserva. Pode começar com um pouco, tá? Pega ali 10% de tudo que entra e já guarda. Daqui a pouco, se tu quiser mais, eu quero 20, eu quero 30. Mas se você nunca guardou nada, nunca fez uma reserva, comece pequeno.
Então começa com pouco, começa com ali, vou separar 10% de tudo que entra e eu vou criar lá um local separado, né, a melhor forma que vocês acharem aí, para deixar essa reserva, que eu vou usar em algum momento. A reserva é um colchão que vai te dar tranquilidade quando o movimento cair. Então eu penso o seguinte, eu já sei que lá eu vou ter uma queda no movimento, então eu vou fazer uma reserva aqui, vou tirar 10%, 20% todo mês para fazer essa reserva. Quando cair lá, eu sei que eu tenho isso aqui para suprir aquela necessidade do que eu entrei lá. Faça uma divisão simples do lucro, tá? Então, por exemplo, tudo que entrar, separa. 30% eu vou reinvestir no meu negócio, 30% eu vou deixar de reserva, 30% de despesas pessoais, 10% para prazer e bem-estar, que eu preciso também me divertir. Então fatia o teu salário, fatia o volume que está entrando, aloca isso e eu só posso gastar aquilo dali que está pré-determinado para lá. Quando o dinheiro tem destino, ele não se perde. Se vocês deixarem solto, vocês vão gastando. Agora, quando entrou R$1.000, beleza, R$300 eu vou botar aqui porque eu vou reinvestir no meu negócio, R$300 eu vou deixar aqui na reserva, porque eu sei que lá na frente eu posso precisar, R$300 eu tenho aqui para gastar das minhas despesas pessoais, e R$100 eu vou guardar ali, porque R$100 eu vou comer um lanche, fazer alguma coisa, sair, essas coisas assim. Definam como fica melhor para vocês, mas lembrem, todo o dinheiro que entra, deem um destino para ele, porque aí vocês vão separando e vocês vão tendo noção sobre o que vocês podem gastar e o que vocês não podem gastar. O quarto elemento aqui, a quarta dica é, vamos para outra. Revise seus gastos invisíveis, ou seja, assinaturas, aplicativos, cafés diários, pequenas fugas que tu vai botando dinheiro ali e que ele vai sumindo no final do mês. Quando chega no final do mês, tu olha para trás, tu vê que tu deixou muito dinheiro sendo desperdiçado ali só porque tu não revisou muitas coisas. Uns dias atrás, já faz tempo, né? Faz mais de 6 meses. Mas eu tinha TV a cabo em casa e eu percebi que eu não olhava TV a cabo. Eu só assisto ou Extreme, ou a gente olha alguma coisa no YouTube, um canal assim, eu não olhava mais a TV a cabo. E eu pagava, sei lá, quase R$200 de TV a cabo. Leandro, parece pouco, R$200. Se a gente colocar em perspectiva de 12 meses, dá 2.400. É muita coisa. E aí eu fui lá e cortei e ela não faz diferença nenhuma. Então, ou seja, ali só no ano tem uma reserva que eu posso ter retirado daquilo ali, que eram R$2.400 que estavam sendo jogados. E às vezes vocês fazem isso com várias assinaturazinhas que não são utilizadas no dia a dia, só por ter. Então a gente tem que revisar todo esse processo. Revise todos os seus gastos, desde aquele lanchinho, daquele café que tu poderia, por exemplo, quando a gente sai para dar uma caminhada, esquece de levar uma água e tem que comprar uma água que no mercado custa R$1 e que a pessoa te vende por 5. Tem que ser estratégico nessa hora, sabe? Ser estratégico para saber, não vou gastar nisso aqui, vou gastar naquilo lá. Há uns dias atrás eu perguntei pro meu filho, ele estava indo para a escola, e eu perguntei para ele se ele queria levar dinheiro para comprar lá na cantina da escola, ao invés de levar o lanche de casa. Ele disse, não quero. Eu disse, por quê? Ele disse, porque lá um suco que eu compro por R$3 custa 10. Sabe que idade tem meu filho? 10 anos. Só que ele já tem uma noção que eu vi no mercado que custa 13, eu não vou comprar por 10. Prefiro levar de casa. E aí ele acaba se organizando para isso. Olha como a gente consegue fazer com que uma criança já tenha uma mentalidade de entender o jogo do dinheiro. E é isso que a gente tem que fazer. Um elemento importante é planejar o primeiro trimestre de 2026 já agora. Já começa a olhar esse dinheiro que vai entrar, esse volume maior de dinheiro que entra agora, você já começa a planejar o que vai ser feito lá. Então usa o dinheiro do extra do final do ano para garantir um fôlego ali nos meses mais lentos, que traciona um pouco, que é o início do ano. Essa é a diferença entre um profissional que sobrevive e um que cresce. Por quê? Porque tu projeta, né? Os meus clientes eu costumo fazer uma divisão que é o seguinte: dezembro e janeiro é um mês só dividido por 2. Por quê? Dezembro fatura muito, janeiro fatura pouco, normalmente eu faço uma média. Eles pegam todas as contas desses 2 meses e automaticamente eles têm um volume X dos 2 meses para pagar todas as contas. Então tem muitas contas de janeiro que elas são pagas quando? Em dezembro.
porque tu vai antecipar. Não é um dinheiro que sobrou, é um dinheiro que vai faltar lá na frente. Quando tu trabalha de maneira planejada, tu chega lá em janeiro e tu tá muito mais bem organizado e com a cabeça boa, porque tu sabe que tá tudo sob controle. Eu já resolvi isso aqui com o dinheiro a mais que entrou lá. Olha como é importante, pura e simplesmente com um jogo que tu faz ali, só antecipando um pouquinho desse valor para cobrir lá na frente o que depois talvez pode te dar uma dificuldade no mês que eu já sei que vai ser mais fraco. Agora aqui, ó, para a gente começar a fechar, né, começar a pensar em algumas questões aí que são bem preponderantes desse momento. Você não trabalha tanto para ver o dinheiro escorrer entre os dedos. Muitos profissionais nessa época acabam trabalhando muito e vem o dinheiro escorrer pelo ralo. Quando chega lá em janeiro, estão em dificuldades porque acabam não conseguindo reservar, não conseguem deixar nada dali. Só olham para trás e vem aquele borrão que foi o dezembro passar e que automaticamente não gerou nada. Foi só muito movimento, mas não sobrou. Entrou muito, gastou mais. E isso é um problema muito grave. Então lembrar o que? Guarda o dinheiro agora, porque depois você pode precisar. Cada valor que entra é uma semente. E o jeito que você administra define o tamanho da colheita. Então tudo que entrar agora, se tu cuidar bem disso, se tu cuidar bem dessa semente, conseguir colocá-la numa terra que ela seja fértil, tu vai colher mais ali na frente. Se tu não cuidar desse volume que vai entrar agora, automaticamente tu vai te dar mal lá na frente. Ou pelo menos não vai conseguir colher nada desse momento que tem tanto movimento assim. Ganhar bem é bom. Saber o que fazer com o que se ganha é o que muda o jogo. Então não adianta muitas vezes tu ganhar muito bem, mas não conseguir administrar isso e automaticamente gastar muito mais do que está entrando. Então é bom ganhar bem, mas saber o que fazer com isso é primordial. A essência está aí. Eu ganho bem, mas eu sei o que fazer com o meu dinheiro. E de 30 em 30, decisão por decisão, você constrói a liberdade financeira e a tranquilidade para viver da tua arte, né? Porque vocês trabalham bastante, mas a remuneração que vem do trabalho de vocês, ela tem que ser muito bem administrada, ela tem que ser muito bem cuidada. Pessoal, lembrando, para a gente ir fechando aqui agora, finanças, eu sei que é um tema muitas vezes bem desgastante, difícil de a gente olhar, porque principalmente para quem é artista, né? Para quem é um profissional que vive da arte, às vezes não gosta de parar para estar cuidando dessa parte administrativa, da parte financeira. Isso incomoda até. Mas tem que lembrar que você trabalha muito para entrar esse dinheiro que está entrando. Saiba administrar. Porque a vida de cabeleireiro às vezes é muito curta, porque a gente tem a questão física, né? A gente tem um ápice e depois começa a ter uma queda. Então tem que aproveitar para extrair o melhor, mas saber fazer depois em determinado momento que o dinheiro trabalhe para vocês. Esse é o jogo. Chega um determinado momento que se você sabe lidar com o dinheiro volta para ti e ele passa a trabalhar a teu favor. No início da carreira a gente trabalha muito pelo dinheiro, mas depois de um tempo é o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do conteúdo e acham que tem alguém aí, algum amigo que precisa ouvir esse conteúdo, entender um pouquinho mais sobre finanças, manda para ele aí, manda no direct lá e passa ele aqui para olhar. Como eu falo também para todo mundo, tá hoje aqui na live, a live vai ficar gravada, eu também coloco ela no YouTube e também no Spotify. Dá para ir depois na academia lá, escutando um pouquinho do que eu falo aqui com vocês, tá bom? Até mais, até o próximo de 30 em 30.